Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, graça e paz. Para quem não me conhece, meu nome é Gilbert Vilalva e se essa é a sua primeira vez aqui no canal, considere deixar o seu joinha, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, curtir o nosso canal, tá bom? Assim você me ajuda a continuar a fazer vídeos. Hoje nós vamos falar da parábola do servo impiedoso, contida em Mateus 18, de 21 a 35. A finalidade dessa parábola ela é muito clara, tendo em vista a pergunta de Pedro, que motiva a parábola. Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? Considerando ele ser esse número bastante expressivo. Porém, Jesus o replica dizendo que nós devemos perdoar o nosso irmão 490 vezes, 70 vezes 7. Isso deve ter chocado muitos ouvintes dessa parábola, e Jesus explica os motivos pelos quais nós devemos ser tão misericordiosos. A intenção nesse vídeo aqui é nós então trazermos à tona, à superfície, os motivos pelos quais nós também devemos ser misericordiosos com aqueles que nos ofendem. Então a parábola ela conta com 3 personagens. Deus, que é representado pelo rei, eu e você, né, que somos representados pelo servo, e os irmãos que pegam contra nós, que são representados pelo conservo. A parábola fala de um rei que um dia resolveu fazer conta dos que lhe deviam. E logo no início apareceu um homem que lhe devia 10.000 talentos. Então aqui nós precisamos fazer as contas para nós entendermos a profundidade daquilo que Jesus está dizendo, ou seja, a força dessa passagem. Porque quando você ouve 10.000 talentos, talvez você não consiga mensurar o quão profunda seja essa passagem. Então a moeda do trabalhador naquela época era a dracma ou denário. Ambos valiam o equivalente a um dia de trabalho, ok? Então um talento ele valia 6.000 denários ou 6.000 dinheiros, como vem também em algumas traduções. Então logo a dívida que aquele servo tinha para com o rei era de nada menos que 60 milhões de dinheiros. 60 milhões de dias de trabalho. Então, se nós excluirmos o Shabat, que era o dia do descanso, nós poderíamos definir um salário mínimo da época como 26 denários, como se a pessoa trabalhasse 6 dias na semana. Então, assim, o servo devia o equivalente a 2.300.000 salários mínimos. No entanto, no ato de misericórdia, o rei absolveu o homem de toda a sua dívida. Então daí você já consegue começar a compreender o tamanho da dívida que o servo tinha para com o rei e, consequentemente, o tamanho da dívida que você tinha para com Deus. Porém, quando saiu dali, o servo ele foi brutalmente impiedoso com o seu conservo, que lhe devia 100 dinheiros, que é o equivalente a 4.000 reais, 4 salários mínimos, né? O equivalente a mais ou menos 4.000 reais. Então, nós temos que ter em vista aqui que, de maneira nenhuma, Jesus está tentando diminuir, né, ou amenizar a sua dor. De fato, 4.000 reais é uma dívida considerável. 4 salários mínimos é uma dívida considerável. Então, a ideia da passagem não é menosprezar a dor que você sente muitas vezes por ter sido magoado, por ter sido traído, por ter sido ferido. Mas a ideia da passagem é fazer com que você reflita. Jesus aqui, ele não está fazendo um apelo para que você perdoe o seu irmão, mas ele está fazendo uma advertência do porquê nós devemos perdoar aquele que nos ofenderam. São 2 os motivos pelos quais nós devemos perdoar aqueles que nos ofenderam. O primeiro motivo é que, independente do que tenham feito contra mim ou contra você, o que nós fizemos, ou seja, o que eu fiz, o que você fez contra Deus, é infinitamente maior. Ao olhar para a minha própria natureza, para a minha própria dívida, e olhar para a misericórdia do Senhor em minha vida, é que eu consigo também ser misericordioso para com o outro. Quando você olha para você mesmo, a sua dívida que você tinha com Deus, de onde Deus te resgatou, é que você também conseguirá ser misericordioso, ser complacente, ser piedoso com aquele que também
te feriu, aquele que te traiu, aquele que de alguma maneira pecou contra você. O segundo ponto é que se nós não perdoarmos aos nossos irmãos, Jesus deixa muito claro, ele nos assegura que também não seremos perdoados por Deus. Isso é uma coisa muito séria, muito grave. A Bíblia fala em outro ponto que com a mesma medida que nós medirmos, nós seremos medidos. Então, aquele que não é capaz de perdoar, de fato se torna ingrato, porque não consegue compreender o tamanho do perdão que lhe foi dado por Deus. Então, a Bíblia nos assegura, Jesus nos garante que aquele que não perdoa o seu irmão não será perdoado por Deus. Então, meus irmãos, a minha oração é que para cada vez que nós pensarmos em cobrar a dívida do nosso irmão para conosco, nos lembrarmos antes da dívida que nos foi perdoada por Deus, uma dívida que nós não tínhamos como pagar, que era infinitamente maior do que qualquer coisa que algum irmão possa fazer contra nós. Espero que esse vídeo, ele de alguma forma possa edificar a sua vida, tá bom? Até a próxima, graça e paz.